marcada na história pelos atentados terroristas nos Estados Unidos, em 2001, que deixaram quase 3.000 pessoas mortas. Nesta data de homenagem às vítimas americanas, o mundo também fica em luto pelas mais de 2.400 vidas perdidas no terremoto que atingiu Marrocos e pelas 46 mortes em decorrência do ciclone extratropical que passou pelo Rio Grande do Sul na semana passada. Notícias muito difíceis de serem compartilhadas. Com tantas vidas encerradas de forma abrupta e inesperada, nós passamos por um processo de luto coletivo, né? Mas como enfrentar situações de perdas tão grandes? E como lidar com o luto individual? Agora, no Mulheres, nós vamos conversar sobre isso com o Alessandro Viana, que é psicólogo, e com a Alessandra Scatena, que é apresentadora. Sejam bem-vindos. Muito obrigada por estarem aqui hoje conosco. Prazer é meu. Muito obrigada. E esse é um assunto que a gente já começa a falar daquela respirada, né? Porque todo mundo já passou ou irá passar, né, pelo luto. E eu acho que a mensagem geral que a gente pode compartilhar é que o luto é um processo absolutamente individual, certo? Exatamente. Não há uma regra. Exatamente. Não tem uma regra. Cada um tem a sua dor, a sua dimensão e o tempo para isso, né? Não tem um padrão. Alessandra, você foi pega de surpresa, né, durante a pandemia, que foi um momento extremamente difícil para todos, para muitas famílias, né, que perderam entes queridos. Como que você lidou com a perda do seu marido de forma abrupta? Foi mesmo, né, Pamela, porque ninguém esperava, né, passar por isso, né, por uma pandemia. O que você falou é fato, todos nós vamos passar por esse momento triste, a perda, né? E realmente, como o Alessandro falou, é individual. Cada um sente de uma maneira, leva um tempo, uns mais, outros menos, né? E foi o que aconteceu com o Rô, né? Eu estava com ele desde os meus 16 anos, né? E o Rogério, no primeiro pico da pandemia, foi que ele ficou 31 dias internado e acabou falecendo, né? Então eu falo, num momento tão difícil, né, Ale, em relação à pandemia, porque além de você perder uma pessoa que você ama, você não poder se despedir, né, porque por conta da pandemia eu não tive mais contato com ele, eu não pude ter mais contato, mesmo ele estando na UTI, antes mesmo de ele ser entubado e passar por todo um processo. E o depois, né? Porque a gente tem um pouco essa cultura de fazer velório, enterro, e não houve, né? Então, é muito difícil. E ao mesmo tempo, além disso, Pamela, você não poder estar com as pessoas que você ama. Você não poder ter o apoio, o abraço, o carinho das pessoas que você ama. Não, tudo isso que você compartilha é muito forte. Muitas famílias, né, enfrentaram. Pessoas que passaram pior, né, que acabaram. Famílias que se acabaram, né, que foi mãe, pai. Exato. E não tem fechamento, né? Quando você falou isso, esse fechamento, e na nossa cultura é tão valorizado isso, né? A gente sente, né? E retirar esse fechamento, retirar esse processo que também é característico, né, dos brasileiros. O que isso traz como consequência? Porque o luto, ele tem que ser vivido. Olha, Pamela, as pessoas que passaram por isso, eu te asseguro que elas foram, tiveram que ser muito fortes. Porque nunca é esperado o luto, né? O ser humano, ele não nasceu para viver perdas de forma geral. Muito menos perdas no aspecto que se envolve amor, afeto, carinho, né? Então isso é um choque para todos nós, não tem a fórmula mágica de lidar com isso. Mas quando você se vê num cenário que além dessa dor é arrebatadora, você ainda não pode cumprir alguns protocolos que aos poucos vão te confortando e não ter o colo, isso assim adoeceu muita gente. Eu até arrisco dizer que até os dias de hoje, por eu frequentar e trabalhar em consultório, até os dias de hoje você vê muitas pessoas depressivas em virtude disso. Então não teve o luto com princípio, meio
e a sequência que se espera. Não há, então, uma fórmula para o luto, mas há necessidade de enfrentar o luto. E luto também é cultural, certo? Afinal, em outros países, outros povos lidam de uma outra forma com a perda. Sim. Até a própria religião, né? Assim, cada religião tem uma forma que eu acho muito positiva, é uma forma de você se confortar também, né? Porque é a parte triste. A única certeza que nós temos realmente é a morte, né? Só que a gente não sabe lidar com isso. É o que o Ale falou. O Ale, Pamela, ele é meu amigo há muitos anos e é meu psicólogo. Foi ele que me ajudou nesse momento mais terrível da minha vida, né? Então eu tenho muito que agradecer a ele, porque ele me deu todo esse suporte. O que ele falou é verdade. Eu, como cristã, eu acredito nisso, que nós não fomos feitos para morrer, né? Mas tudo uma questão bíblica, né? Lá atrás, Adão e Eva, tudo, o pecado. Então, mas graças a Deus nós temos Jesus que nos salva, né? É assim que eu penso. Então eu sei que o Rogério está num lugar maravilhoso. Faz pouco tempo também que eu perdi minha sogra, né? Então eu posso falar para você que fez 3 anos que o Rogério se foi e ainda é difícil, não é fácil. Mas eu sempre digo, em primeiro lugar, pelo menos na minha vida, é Jesus, né? Ele que me dá o alicerce, ele que me dá o suporte. E Deus nos dá a oportunidade de ter profissionais como o Alessandro, né? Que vem nos ajudar, trazer, né? Uma luz ao fim do túnel. Olha, é normal isso, né? Porque às vezes eu me perguntava, eu falava assim, e falava para ele, eu falava... Ale, eu acho que as pessoas exigiam de mim, não, agora você tem que ser forte, porque você tem 2 filhos para criar ainda, enfim. E eu estava arrasada, e eu estava acabada, né? E ele me trazia isso, calma, tudo tem seu tempo, né? Você tem que passar pelo luto. O que não pode acontecer, né, Ale, é você estender e de repente virar uma depressão, né? Você se apoiou em bons profissionais e também na religião. E eu quero compartilhar com você que está em casa a reflexão de 2 religiosos sobre o luto. Vamos conferir. Viver o luto é importante, mas como é que a gente vive o luto, né? Segundo o Espiritismo, a gente tem que compreender que a vida não acaba com a morte do corpo. O que morre é o corpo, que é material. O espírito, o que é o espírito? É o que você é, como você pensa, como você age, seus valores, né? Isso continua com você, isso não muda. Então aquela pessoa que você ama, que morreu, continua viva. Só que temporariamente nós estamos separados dessa pessoa. O que importa, segundo o Espiritismo? Importa não entristecer-se em demasia. Claro que a gente sente falta, claro que sente saudade, tudo isso é natural. Mas o excesso disso é prejudicial, não só para você que fica, como para aquele que foi também. A morte não é uma perda, você não perdeu ninguém. Você ganhou. Deus lhe deu a chance de viver com essa pessoa por muitos anos. Que bom, que delícia. Firme-se nisso. O fato de uma pessoa que sempre esteve ao nosso lado, compartilhando alegrias e sofrimentos. De repente ela parte para um mundo que nós não temos acesso. E isso causa-nos enorme tristeza, como se perdêssemos o chão. A Saint Honoré nos ensina que Deus não criou uma só tristeza. Não criou essa coisa diabólica chamada morte. Todavia o homem tende a pensar que o corpo carnal seja o homem, que a morte do corpo carnal seja a morte do homem. A vida não morre, a vida vive e vive eternamente. Quando não podemos mais ver o corpo carnal de um ente querido, sofremos, pensando que a morte nos separou. A morte do corpo não é a morte do homem. E um dia, você e esse ente querido que falamos que morreu, vão se encontrar. Chorar, sentir saudades, normal. Mas isso também é temporário. Como disse, um dia vocês se encontrarão novamente. Muito obrigado. Nós que agradecemos.
saber olhar o copo meio cheio, né? É olhar o tempo vivido, as memórias compartilhadas. O seu marido falava muito sobre isso, né? Que ele tinha uma certeza que ele iria partir cedo. Sim, mais cedo. Ele sempre falava isso. E dessa importância de viver intensamente o hoje. Exatamente. Então, o que foi falado é fato, né? A gente sente falta da pessoa, né? De estar com a pessoa. Como eu disse antes, eu como cristã, eu creio que um dia estaremos juntos também, né? Para a eternidade. Mas é difícil, né? Porque eu falo, a nossa fé ainda é tão pequena e a gente não consegue ainda, né, lidar com essa situação de tipo assim, ok, então eu vou continuar a minha vida aqui e um dia estarei com ele. É difícil esse processo de você não ter mais a pessoa do seu lado, né? De você não compartilhar mais o seu dia a dia, de você não ter o abraço, o beijo, de conversar com a pessoa, né? Então tudo isso é um processo e é um processo doloroso, né? E que tem que ser vivido, né? Vou pegar até um gancho que a Alessandra falou que é muito importante. Algumas pessoas sugeriram, né? Não, segue em frente, né? Você é bonita, você é nova, você tem que... Você vai dar a volta. Não é uma questão de dar a volta, né? E é importante ser vivido porque existe um luto tardio. O que acontece? Aquelas pessoas que são cobradas, como ela foi, ou aquela pessoa que tem aquela característica de não, vou seguir em frente. Só que depois, Pamela, realmente aparece ali na frente em sintomas, né? Então pode sim aparecer numa ansiedade, numa depressão, e a pessoa se desespera por quê? Porque ela não está entendendo, olha, não tem nada acontecendo na minha vida, mas aquilo que foi guardado, suprimido lá na frente, ou por pedido, ou por um gesto de coragem, né, adoeceu ali na frente também. Muito obrigada de coração por estarem aqui hoje, nesse dia simbólico, né? Nesse dia marcado por dor, para compartilhar um pouco da sua experiência, Alessandra, para trazer um pouco de conforto para a gente também, de como a gente pode seguir. E eu vou compartilhar, então, o Instagram do Alessandro Viana, que é psicólogo com você. É o @aleviana com 2 N's, tá? Alessandra Scatena, a apresentadora. O Instagram dela é @AlessandraScatenaOficial. Mais uma vez, muito obrigada, Alessandra. Muito obrigada. E, assim, só deixar uma mensagem para todos que estão passando por esse momento, Pamela. É assim, independente de religião, se apegue a Deus e procure um profissional. Não deixe de procurar, né? Um psicólogo, uma ajuda, um psiquiatra, né? Sempre, não se feche no seu mundo. Compartilhe com alguém sobre a sua dor. Rede de apoio, né? Vai transformar a dor da perda com as lágrimas da saudade, que acolhem muito mais. A saudade fica e as lembranças também. Amém. Exato. Muito obrigada. Obrigada a você. Nós vamos para dicas e na volta tem muito mais por aqui.